Eu recebi vários pedidos para explicar ou ensinar o teorema do valor médio. Então eu vou fazer isso nesse vídeo. Falar sobre o teorema do valor médio. E eu tenho sentimentos confusos sobre isso. É bem interessante, mas você verá que pode não ser fácil prová-lo. Mas o conceito em si é bastante óbvio. E a razão pela qual eu tenho sentimentos confusos sobre isso é porque, apesar de difícil, como eu espero que você veja, a intuição ela é muito clara. Mas se limitando aos livros de matemática, as pessoas estão somente tentando aprender cálculo e é o que realmente importa e acabam incluindo o teorema do valor médio ali. E eles têm todas essas notações e funções e têm todas essas palavras, o que pode acabar confundindo elas um pouco. Então, o que eu espero nesse vídeo é que as coisas fiquem um pouco mais claras para você. Eu estou curioso para saber o que você pensa a respeito do teorema. Então, vejamos o que o teorema do valor médio diz. Primeiro, deixa eu desenhar alguns eixos aqui. Então aqui temos os eixos, aqui é o eixo X, o eixo Y. Primeiro eu quero fazer uma explicação visual, ok? E digamos que eu tenho aqui uma função de x. Bem aqui, temos uma função de x, uma função como qualquer outra. Mas para essa função eu vou colocar algumas condições, que são essas daqui. F de x deve ser contínua e diferenciável. E eu sei que muitos de vocês se intimidam quando ouvem essas palavras. Soa como discurso de matemáticos e pode soar muito abstrato. Mas o termo contínua significa que a curva é toda conectada à medida que você a percorre. E aqui as condições se encontram em intervalo fechado. Esse é um outro termo muito específico da matemática que você verá. Então ela vai se encontrar em um intervalo fechado entre A e B. Então aqui temos o ponto A, que pode ser muito bem menos 5 ou qualquer outro ponto. E aqui temos o ponto B, bem aqui. Então, quando falamos de intervalo fechado, definido por um intervalo fechado, significa que a função precisa ser, para cada número existente entre A e B, a função precisa ser definida para o ponto A e para o ponto B, inclusive. Se falássemos de um intervalo aberto entre A e B, então significa que é somente definida para os valores que se encontram entre A e B, mas não necessariamente para os pontos A e para o ponto B. Então tem que ser contínua, diferenciável e digamos que ela é definida para o intervalo fechado. Isso daqui é apenas a notação para o intervalo fechado de A e B. Então significa que tem que ser definida para todos os valores de x, incluindo o valor A, incluindo o valor B. Se fosse um intervalo aberto, nós poderíamos escrever dessa forma. Isso significaria que pegaria os valores entre A e B, exceto o valor de A e exceto o valor de B. Mas não é isso daqui que nós queremos tratar. Então vamos ignorar isso por agora, ok? Bom, vamos voltar ao teorema do valor médio. Eu espero que você saiba o que a palavra contínua significa. Para falar disso, eu vou desenhar uma função aqui que não é contínua. Então, temos aqui uma função, aqui o eixo x, o eixo y, e aqui uma função que ela não é contínua. A função ela vem por aqui, vai vindo, vem, 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 e então ela salta e ela continua bem aqui. Então essa daqui é uma função não contínua, porque ela se desconecta em algum desses pontos aqui. E o que nós queremos então é o contrário disso, nós queremos uma função contínua. E o que diferenciável significa? Significa que em cada ponto, no intervalo que nos interessa, nós devemos ser capazes de encontrar a derivada. Isso significa que você pode tomar a derivada desse ponto, de algum ponto aqui nesse intervalo. A maioria das funções com que lidamos atendem a todas essas três coisas aqui, a menos que você esteja fazendo um problema de limite, porque geralmente eles podem tentar fazer essas coisas quebrarem. Mas, enfim, voltando para a função, essa função aqui ela vai atender a todos esses requisitos. Então, tudo que o teorema diz é que se nós formos tomar a inclinação média entre o ponto A e o ponto B,
Aliás, qual é a inclinação média entre o ponto A e o ponto B? Bom, o declive é apenas a taxa de ascensão, certo? Então, o que é? Bom, vamos tentar visualizar isso daqui. Então, temos essa distância aqui e temos essa distância aqui. Distância de A a B, ok? E esse ponto aqui vai ser do ponto A, F de A, e este ponto aqui vai ser do ponto B, F de B. Então, sabendo disso, qual é a inclinação média entre A e B? Então, qual é a inclinação média entre o ponto A e B? Bom, vamos pensar dessa forma. Podemos pensar assim, que podemos pensar no ponto B menos o ponto A, e no ponto F de B menos o ponto F de A. Seria algo assim. Então, F de B menos F de A e B menos A. Isso daria para a gente uma inclinação. Se eu fosse desenhar uma linha que teria essa inclinação média, poderia ser algo desse tipo. Então, essa daqui seria a inclinação média entre esses dois pontos, certo? Então, o que o teorema do valor médio nos diz? Ele diz que se f de x é definido sobre esse intervalo fechado, que é contínuo e é diferenciável, que você poderia tomar a derivada em qualquer ponto, então deve haver algum c no qual o f' de c seja igual a essa coisa aqui. Então, deve haver um c que o f' de c seja igual a isso daqui. E o que isso significa? Isso significa que se tivermos uma função contínua, diferenciável, definida durante o intervalo, que então existe algum ponto c. O c pertence então a esse intervalo. Ele está entre a e b, ou então pode ser algum desses pontos, ou a ou b. Mas vai existir então algum ponto c onde a derivada em c, ou a inclinação de c, a inclinação instantânea em c, é exatamente igual à inclinação média durante esse intervalo. Vamos olhar isso daqui visualmente. Há algum ponto ao longo dessa curva onde a inclinação parece muito semelhante a esse declive médio que nós calculamos aqui? Bom, olhando aqui, poderia ser um ponto aqui. Vou marcar ele. Poderia ser esse ponto aqui. É bem inexato. Nós não sabemos o que é analiticamente essa função, mas visualmente eu poderia dizer que esse daqui é o ponto C, e que teria a seguinte inclinação. Então, esse daqui pode ser o nosso ponto C. E o que define esse ponto é que o f' de c tem um declive igual à inclinação média da função f de x. E essa curva, na verdade, provavelmente deve ter outro ponto onde o declive é igual à inclinação média. Então, vendo aqui, por exemplo, poderia ser um ponto bem aqui. Então, talvez um ponto por aqui também teria uma inclinação igual à inclinação média da função f de x. Então, essas três linhas aqui, elas são paralelas. E eu espero que isso esteja fazendo um pouco de sentido para você. Outra maneira de pensar sobre isso é que a sua média... Na verdade, deixa eu desenhar um gráfico, um novo gráfico, só para ter certeza que poderemos atingir o ponto de origem. Então, vamos lá. Vamos desenhar um novo gráfico aqui. Esse vai ser o nosso gráfico da posição em função ao tempo. Então, aqui no eixo x temos o tempo e no eixo y temos a distância ou posição, tanto faz. Bom, vamos pensar, se eu estiver me movendo a uma velocidade constante, a minha posição em função ao tempo vai ser uma linha reta, certo? Então, a inclinação vai representar a minha velocidade. Mas vamos dizer, então, que a minha velocidade ela é variável. E, na realidade, se você está dirigindo um carro, você está sempre a uma velocidade variável. Então, nessa situação, vamos considerar que entre aceleração e desaceleração, a nossa função acabe ficando assim.
Eu vou acelerando, eu desacelero, acelero, desacelero, e vai dar um gráfico parecido com isso. Então, aqui temos uma velocidade variável, e essa daqui, então, seria a representação da minha posição em função do tempo. E vamos considerar que após um tempo de, não sei, 1 hora, eu consegui andar 60 milhas. Então, pensando nisso, eu poderia dizer que a minha velocidade média pode ser dada pela variação em distância pela variação em tempo. Então, a minha velocidade média seria 60 milhas por hora. Bom, e o que o teorema do valor médio me diz sobre isso? Vamos ver, ó, se a nossa velocidade média, ou seja, se a nossa inclinação média é 60 milhas por hora, isso quer dizer que existe pelo menos um valor entre esse ponto inicial até esse ponto aqui, em que a velocidade seja igual a 60 milhas por hora. Isso parece um pouco óbvio. É claro que podemos ter começado com uma velocidade de 40 milhas por hora, ou podemos ter ultrapassado até essa velocidade de 60 milhas por hora, como indo a 80 milhas por hora, mas pelo menos em algum ponto aqui desse intervalo, nós conseguiremos achar uma velocidade igual a essa, de 60 milhas por hora. Então, eu vou tentar mostrar isso daqui visualmente para você agora, ok? Eu vou representar aqui a inclinação média. Então, partiria daqui e chegaria até aqui. Então, da forma como eu desenhei aqui, no mínimo eu já estou vendo que eu consigo traçar pelo menos 2 pontos aqui que tenham uma inclinação média igual a esta. Como, por exemplo, estes 2 pontos aqui. Esses 2 pontos aqui vão ter uma inclinação média igual à inclinação média da função entre esse ponto e esse ponto. Bom, eu espero que, ao menos visualmente, já tenha ficado claro para você o que estamos falando aqui. E agora, para terminar, eu gostaria de fazer isso analiticamente. Então, vamos trabalhar com um pouco de números agora. Então, vamos dizer que nós temos a função f de x, no qual essa função é igual a x² menos 4x. E temos um intervalo no qual nós nos importamos, que é entre 2 e 4, e estamos incluindo 2 e 4, ok? Bom, essa função aqui ela é definida nesse intervalo, certo? E se ela for contínua e diferenciável, então o teorema do valor médio pode se aplicar aqui, ele deve se aplicar aqui. Então vamos ver qual é o valor C que é igual à inclinação média entre 2 e 4 para essa função f de x. E para ver isso, primeiro vamos descobrir qual é a inclinação média entre 2 e 4. Bom, nós já sabemos que a inclinação média é igual o f de b menos o f de a sobre b menos a. Então, o f de 4 seria 16 menos 16, que daria 0. O f de 2 seria 4 menos 8, que dá menos 4, e 4 menos 2 dá 2. Então, seria igual a isso daqui, 0 menos 4 menos 8 sobre 2. 4 menos 8 dá menos 4. Então, nós teríamos 0 mais 4, 4 sobre 2. E 4 dividido por 2 é a mesma coisa que 2. Ok? Então, a inclinação média que temos aqui para f de x entre o ponto 2 e 4 é 2. E agora o teorema do valor médio nos diz que deve haver algum ponto entre esses 2 pontos, que pode inclusive incluir esses 2 pontos, onde o declive é exatamente igual a 2. Então, vamos descobrir qual é esse ponto C. Vamos dar a derivada, pois a derivada em C vai ser igual a 2. Então, a derivada em C vai ser igual a 2. Assim, levamos apenas a derivada. Então, vamos dizer que f' de x é igual a 2x menos 4. E nós queremos descobrir qual é o valor de x que faz essas coisas serem iguais. Então, 2x menos 4 é igual a 2.
E nós temos que 2x é igual a 6. Então, 6 dividido por 2, x é igual a 3. Bom, se nós fôssemos considerar o gráfico dessa função, seria algo como isso daqui. Okay? Então, aqui é o ponto 2. E o intervalo que estamos nos preocupando em relação a essa função é este intervalo aqui, entre o ponto 2 e o ponto 4. Então, a inclinação média seria algo aqui, entre o ponto 2 e o ponto 4. E o que nós achamos aqui é que existe um ponto, que seria o ponto onde x é igual a 3, em que a inclinação ela vai ser igual à inclinação média da função f de x entre os pontos 2 e 4. Então, vou representar aqui. Essa daqui seria a inclinação da função f de x. E aqui, bem no meio aqui entre 2 e 4, nós temos o ponto 3, que apresenta a mesma inclinação, que nós já calculamos e sabemos que é uma inclinação de 2. Uma inclinação que vale 2. Bom, e é isso que eu tenho a dizer sobre o teorema do valor médio. Eu sei que pode ser complicado, que as pessoas falam sobre continuidade, diferenciabilidade e f' de c e tudo mais, mas tudo que você precisaria saber, o que eu gostaria que você visse nesse vídeo, é que existe uma função f de x, e se considerarmos um recorte dessa função, um intervalo fechado aqui de 2 e 4, vai existir algum ponto dentro desse intervalo que vai ter a mesma inclinação da função f de x nesse intervalo.